Vamos que vamos. 4h45, um pouquinho passado. Vamos para a nossa live de hoje, que eu vou falar sobre ferramentas de gestão. Estou aqui com uma colinha que eu fiz aqui para não esquecer de nada, porque isso aqui é muito importante para o empresário. Vamos lá. Boa tarde aí para todo mundo que consegue ver a live depois. Eu tô gravando nesse horário porque ainda é um horário que eu tô conseguindo um pouco mais de tempo para conseguir falar com calma. Provavelmente eu vou passar essa live para a noite, que eu acho que o pessoal consegue acompanhar um pouco mais na live, não só no vídeo gravado, porque eu tô fazendo agora porque eu tô com um cliente grande e ele acaba exigindo que eu fique mais tempo lá na parte da manhã, que é onde acontecem os piores problemas são logo cedo e eu acabo ficando mais tempo lá e eu acabo vindo para gravar essa live um pouco mais tarde. Mas vamos lá. Ontem eu falei que eu iria falar sobre as ferramentas de gestões e os mitos que eu fico até meio bravo, meio puto da vida, porque eu escuto muita gente falando um monte de coisa. Às vezes eu entendo que o povo não tenha noção do que está falando, porque vai repetindo, papagaio de repetição. Ah, escutei isso, escutei aquilo, e vai repetindo sem muito fundamento. Não vai atrás de entender o que realmente está falando, entendeu? Só repete os jargões aí, ou ditado popular, ou crença popular, que acaba repetindo e usando como se aquilo fosse verdade e nem sabe se é verdade. Então hoje eu vou desmistificar algumas coisas, explicar uma coisa que a maioria das pessoas faz errado. Elas fazem errado simplesmente porque não param para entender qual que é o conceito, ou nunca se perguntaram e acham que está certo, e quase todo mundo pensa dessa forma e não foi atrás. Enfim, eu vou falar algumas coisas, duas coisas principais, e depois eu vou entrar na questão das ferramentas. A primeira coisa que eu quero falar é você que tem empresa, ou se você não tem empresa e está numa conversa com alguém falando sobre negócio, sobre venda, sobre comprou, vendeu, negociação. Quando for falar de lucro, o conceito de lucro é simples, muito simples. O conceito de lucro líquido todas as receitas menos todas as despesas. O que sobrar é lucro. Se faltar é prejuízo, óbvio, certo? Beleza? Tá claro? Pega tudo que vendeu, tudo que faturou, tudo que recebeu, menos tudo que pagou, tudo que deve, tudo que custou para produzir. O que sobrou, lucro. O que faltou, prejuízo. Entendido? A partir do momento que eu entendo que lucro é a diferença entre receita e despesa, não existe lucro maior que 100%. Não existe. E o lucro só vai ser 100%, só será 100% o dia que não custar nada para produzir. O dia que você ganhar uma mercadoria. Vamos supor que eu ganhei um tênis de alguém e vendi para o meu primo por R$50. Aí me perguntou quanto você lucrou nessa operação. Eu lucrei 100%. Por quê? Eu não tive custo nenhum. Meu custo foi zero. Alguém me deu o tênis. Minha ex-namorada que eu não gostava, deu o tênis, pum, vendi o tênis, lucrou 100%. Agora vamos supor que eu vá numa barraquinha e compre num brechó, achei lá um tênis novo, baratinho, R$5 eu paguei no tênis. Aí eu falo, bom, beleza, eu vou vender esse tênis por 5, paguei 5, vou vender ele por 20 para alguém, porque não serve direito em mim, não gostei. Alguém vê eu usando o tênis e fala, pô, aquele tênis legal. Eu falo, quer comprar? Eu vendo. Aí eu compro. Por quanto? Eu compro por R$20. Beleza, R$20 tá bom pra mim, eu vendo. Eu vendo o tênis por R$20. Qual foi o lucro da minha operação? O lucro foi 20 menos 5
R$ 15. R$ 15 de R$ 20 representa 75%. Não 3 vezes. Todo mundo fala assim, eu tive um lucro de 300%. Por quê? Porque as pessoas usam como base o custo para calcular o percentual em cima do lucro. Mas não é isso. O lucro é sempre sobre o valor de venda. Sempre. Então não existe lucro. Eu tive lucro de 300%, 200%. Eu escuto muitas vezes falar assim, qual que é o teu lucro, qual que é a tua margem nesse produto? 200%. Peraí. Como 200%? Não, eu compro por 50 e vendo por 100. Peraí. Você compra por 50 e vende por 100. Então o seu custo é 50 e você vende por 100. Então sua margem ou seu lucro é 50%. E não 200%. Lembre-se sempre que o lucro é a diferença entre receita e custos, despesas, enfim. E você sempre vai saber o quanto você ganhou, o percentual de lucro, é dividindo esse valor que sobrou, pegando o lucro e dividindo pela receita. Esse é o valor correto, o percentual de lucro que você teve. Você compra uma coisa, se você aplica o markup de 2, você compra uma coisa por 100 e vende ela por 200. É um markup. Você subiu 2 vezes por conta do seu custo operacional. Você teve um lucro de 50%. Então, quando o markup é 2, o lucro é 50%. A margem é 50%. O único modo de você conseguir 100% de lucro é se você não tem nada de custo. Mesmo que eu pague R$1, sei lá, eu comprei uma caneta por R$1. E por algum motivo veio um maluco e falou, eu pago R$1.000 nessa caneta. Você fala, não, mas aí eu tive mais de 100% de lucro. Não, porque R$1.000 menos 1 deu R$999 de lucro. Sobre R$1.000 de faturamento, dá 99,9999% de lucro. Mas não foi 100, porque teve R$1 de custo. É isso que a maioria das pessoas não entende e ficam repassando. Aí eu tive, até inclusive, não foi erro, o cara escreveu lá, não tem quem sou eu para falar do Flávio Augusto. Eu vi o Flávio Augusto falando esses tempos atrás aí que ele produziria alguma coisa por 100 mil e venderia por 500 mil e teria não sei quanto, 300% de lucro. Eu acho que ele escreveu errado na questão de markup, mas eu teria um markup de 300% com uma margem de 66%. Que o meu custo foi só 33%, se for um terço. Então entendam, não existe 100% de lucro, essa é uma falácia. Outra falácia que se fala muito faz vezes 3 que tá bom. Pega o seu custo e faz vezes 3. Comprei por 1, vendo por 3, tá tudo belezinha, paga todas as contas e beleza. Falácia. Muitas vezes dá certo. Lá 1000 anos atrás, talvez desse certo, na continha de pão lá da padaria lá. Hoje em dia o mundo não aceita mais isso. As margens estão cada vez menores, a concorrência está cada vez mais forte. A internet veio para mudar muita coisa nessa questão de margem. Hoje o comércio, se você tem um comércio ou uma empresa e não vende online, você precisa de vendedor, estrutura, tudo isso custa muito comparado com alguém que tem uma estrutura um pouco mais enxuta e vende online. Não funciona mais essa questão de simplesmente multiplica por 3 e beleza, fechou, tá valendo. E não é assim mais. Todo mundo fala, vamos multiplicar por 3 que dá tudo certo. Não dá tudo certo. Tudo bem, multiplica por 3 o seu custo de entrada, o quanto você pagou vezes 3, vai te dar um markup de 3. Uma margem excelente. A pergunta é, será que o mercado absorve isso? Porque o mercado não absorve mais. Hoje em dia quem dá o preço, sempre foi assim, mas dependendo do produto, obviamente. Quem dá o preço é o mercado. Então o mercado vem com um target price lá e fala, é isso aqui que a gente paga, meu. Você consegue produzir num custo menor que isso, que tem uma margem e um lucro que você deseja? Se sim, beleza, você continua fazendo. Se não, fecha as portas, você não serve para fazer aquilo. Você não serve para vender tênis. Você não serve para fazer aquele tipo de empreendimento, vai fazer outra coisa. Você não tem know-how suficiente para trabalhar de uma forma enxuta, com custo baixo e para ter a rentabilidade que você precisa. Então, quando for conversar sobre números e custos, sempre lembre, não existe lucro de 100%. Markup é quantas vezes
o meu preço de venda é maior sobre o meu custo. Por exemplo, paguei 1, vendi por 3, markup de 3. 3 vezes o valor do custo de entrada, o custo de compra. Comprei por 1, vendi por 3. Comprei por 10, vendi por 30. Isso é o markup. O lucro é a diferença entre a receita menos o custo, menos a despesa. Paguei 1, vendi por 3, então é 3 menos 1, meu lucro foi 2. 2 sobre 3 dá 66%. 2 terços. Meu lucro é de 66%. E não como todo mundo fala assim, 2 sobre 1 dá 200%. Tá errado. É 2 sobre 3. Sobre a receita. Tudo é comparado sobre a receita líquida. Quantos por cento da receita representa o meu lucro? Por quê? Por que é feito assim? Porque eu quero saber, bom, eu vendi tanto, o meu lucro representa tanto, eu preciso vender tanto, 100 mil, para ter 10% de lucro, que vai me dar 10 mil de 10% de lucro e vai me dar 10 mil de valor absoluto no bolso, na conta, entendeu? Eu usei bastante tempo para explicar isso, mas é bom que todo mundo ouça isso e que isso seja divulgado mais para frente e o pessoal pare de falar que teve lucro de 300%. O cara que fala que tem lucro de 300% fala, me ensina mágica então, porque alguém te deu dinheiro, além de comprar a mercadoria, te dar a mercadoria, ele te deu o dinheiro ainda para você ficar com 300% de lucro, porque não existe isso. Agora eu vou falar sobre as ferramentas de gestão. Qual que é a importância de cada ferramenta? Quem me segue aí e viu para trás dos stories, se não viu, dá uma olhada nos meus stories aí, que eu escrevi algumas siglas. ERP, não escrevi aí, eu escrevi ERP, escrevi CRM, escrevi ROI, escrevi fluxo de caixa, business plan, margem de contribuição, balanço patrimonial, DRE. Tudo isso são siglas que se usa no meio empresarial. Se você tem uma empresa e não conhece nada dessas siglas, tudo bem, não tem problema. Eu vou falar o que é cada uma e vou dar uma breve explicação para que serve, para que não serve, correndo por cima, porque isso é um assunto que daria para falar 10, 15 minutos só sobre cada uma dessas siglas. A primeira, que é o ERP, é simplesmente um software de gestão. Se chama Enterprise Resource Planning. Para que serve isso? Simplesmente para você controlar a tua empresa, produção, custos, faturamento, recebimento, entrega, estoque, tudo isso serve. É um software que controla tudo isso. Obviamente existem milhões no mercado aí. Os mais famosos são os tais do SAP, que é alemão. Tem bastante conhecido agora, tem muita gente que conhece a TOTUS, que faz o Proteus, que é um RP muito conhecido no Brasil, porque a TOTUS é a maior da América Latina. E... Ô Diegão, você quer entrar na live? Pô, você tem alguma coisa para falar? Tá me enviando solicitação? Eu aperto aqui e você entra. E o RP serve para isso. Vamos lá. Aí as outras siglas que eu falei. Para que serve o RP? Gestão. Controlar a tua empresa. Para que serve o CRM? O CRM é um software para você conseguir fazer a gestão dos seus clientes. Já fala, Customers Relationship Management. É para você... é para você conseguir fazer a gestão de todos os seus clientes. Eu tenho um amigo que entra na live aqui, fica me enchendo o saco. Para ficar milionário antes de 2019, joga na Mega Sena e torce para acertar, é o único jeito. Porque dinheiro fácil e rápido não existe. E outra ferramenta de gestão muito importante, RP é uma delas. O CRM é outra ferramenta muito importante, é o fluxo de caixa. Existem softwares só de fluxo de caixa. Geralmente um RP, um Proteus da vida, tem um módulo financeiro lá dentro que fala sobre o fluxo de caixa. Fala não, né? O módulo financeiro já tem o fluxo de caixa lá dentro, porque tem todos os pagamentos e recebimentos. E qual que é a importância? Para mim, uma das ferramentas mais importantes de um módulo financeiro é o fluxo de caixa. Lógico que seguida de algumas outras, por exemplo, a estrutura técnica dos produtos, ficha técnica dos produtos, para saber custo por produto, enfim. Isso eu nem vou me aprofundar. Mas o microempresário, o pequeno empresário, a pessoa que está começando agora o empreendimento, não entende muita coisa,
que esse cara, eu tô falando para você, não tô falando para grande empresa. O grande empresário ele tem a estrutura dele lá, se ele não tem, que acontece também, paciência. O cara que tá grande lá, fazendo um monte de coisa e não tem uma estrutura, um RP para controlar, esse cara já merece apanhar de comer, já merece estar perdendo dinheiro, entendeu? Você que é menorzinho e tá começando agora e tá precisando entender mais, a ferramenta mais importante que você precisa aprender agora chama-se fluxo de caixa, porque ele é vital para o teu negócio. Fluxo de caixa projetado, ele é vital para o seu negócio. Se você não sabe o quanto você tem para receber e o quanto você tem para pagar hoje e para frente, 2 semanas, 15 dias, 30 dias, 45 dias, você tá no corgo, como diz meu primo. Você tá enrolado. Sabe por quê? Porque aí você não sabe o que fazer quando chega a dívida maior. Ou você usa o dinheiro indevidamente achando que aquele dinheiro você não tem nenhum compromisso com ele. Quando você não tem um fluxo de caixa muito bem estruturado, bem montado, você fica cego. Você está andando numa avenida com o olho tampado. De repente você chega uma segunda-feira e tem 50 mil reais de conta para pagar. E você tem 20 mil reais no banco. E o que você faz? Senta e chora. É aí que começam os problemas. Por quê? Aí você vai pegar dinheiro emprestado no banco, você vai abrir uma conta lá, ou, lógico que o banco vai falar, ah, vem aqui, vou te emprestar um dinheirinho, jurinho baixinho, juros baixinho e tal. Ele vai te emprestar, aí você paga aquelas contas e fala, beleza, tá tudo ok. Não, não tá ok, porque você só trocou a dívida. Você pagou o fornecedor e fez uma dívida com o banco. Você não tinha o dinheiro. Então se você não tem o seu fluxo de caixa muito bem analisado, muito bem ajustado, muito certinho, aí já começa. Você tem um desencontro, um desencontro de valores muito altos, você vai ter que fomentar um negócio com dinheiro seu ou com dinheiro do banco. Isso já custa. Você vai ter que colocar dinheiro no negócio. Ah, faltou 30 mil reais aqui para pagar a folha de pagamento, por exemplo, que é um custo pesado. E você não tem, você vai ter que prestar no banco a juros. Ou você vai pegar o seu próprio capital, que está lá investindo em alguma coisa, e vai ter que colocar no negócio. Que também é juros, porque é como se você estivesse pegando de alguém. Você não paga juros para si próprio, mas você deixa de ganhar juros. Vamos supor que você tenha lá um dinheiro guardado que está investido. Você tira e põe no negócio. Só que você tem que cobrar, porque você deixou de ganhar lá, porque estava ganhando, rendendo juros lá, você pôs no negócio. E aí? Então, o fluxo de caixa para o pequeno empresário é muito importante. Obviamente que tudo é importante, mas para a questão da gestão, rápido, Rafael, por onde eu começo? Não sei nada, tá tudo bagunçado. Começa acertando o fluxo. É por aí que começa. Acerta seu fluxo. Porque com o fluxo acertado, você começa a enxergar onde está o buraco. Você começa a ter uma noção depois de acertar o fluxo, para onde a gente vai. Uma vez que o fluxo de caixa está acertado, aí nós vamos começar a olhar a operação em si. É rentável, não é? A operação, o negócio dá dinheiro ou não? Dá lucro ou não? Aí entra uma segunda parte que é o business plan. Business plan em inglês é o nome, né? Mas em português é plano de negócio. O que simplesmente é o plano de negócio? Toda empresa que abre deveria fazer um business plan. Que é simplesmente uma previsão do que vai acontecer. Não existe como você prever o futuro, mas você imagina, bom, essa loja nesse tamanho, com tantos de mercadoria aqui dentro, com X funcionários, com horas abertas X, consegue faturar mais ou menos X. Esse faturamento de X, com uma margem de tanto, com custo fixo de tanto, me dá Y de lucro. Isso é uma projeção que você faz antes de começar qualquer tipo de negócio. E barra um acompanhamento que você faz todos os meses a partir do momento que você abrir um negócio. Abrir um business tem que ter um business plan. Senão você não sabe o que está acontecendo. Se você não sabe quanto fatura, quanto custa o teu variável, quanto custa o teu custo fixo, quanto você paga de despesa financeira, folha de pagamento, tudo, todos os meses, você não sabe o que você está fazendo. Você está brincando só lá e está tocando. E eu não sei, não sei, Rafael, não sei quanto. Eu já entrei em cliente e o cara não sabia quanto faturava. É a mesma coisa que eu perguntava para você que é salariado, tem CLT da vida, e falar, quanto você ganha? Não sei. Não, como assim você não sabe? Não sei quanto eu ganho.
É o que acontece. O cara que não sabe o faturamento dele. Ah, mas então, o cara, dono da empresa, tem que saber, mas muitos não sabem. Muitos não sabem, principalmente os que vendem projeto. Por quê? Porque o cara não controla direito. Ele vende o projeto, não sabe se entregou, se deu, se... O certo seria controlar. Tem que ter um processo para controlar. Saber quanto fatura, quanto custa, o quanto está sendo entregue, o quanto custou tudo aquele mês para ter o quê? Um business plan, para eu saber quanto foi de receita, custos, e ver se deu lucro. Ponto. Outro cara que é importantíssimo, o DRE, que está aí nessa listinha também, é outra ferramenta de gestão. O DRE nada mais é do que um business plan, um demonstrativo do resultado do exercício. Só que da contabilidade. Ele serve para dizer também se está dando lucro ou prejuízo, só que de uma forma contábil. E aí acaba tendo uma outra, vamos falar assim, um outro conceito de como se apurar o lucro ali. A contabilidade tem um jeito, e a forma que eu trabalho, que é o conceito de margem de contribuição, que uma hora eu vou fazer uma live só específica disso, que deve ser a próxima ou depois, é diferente do contábil. O contábil faz alguns cálculos, depois eu vou pegar a diferença exata do que é um, o que é outro, para deixar bem claro aqui, porque o conceito gerencial de margem de contribuição, para mim, é o mais apurado e o mais real para se ter uma noção exata da rentabilidade por produto, por cliente, por região, sei lá, por período, para saber exatamente o que está acontecendo dentro da sua empresa. E por fim, eu falei aí do balanço patrimonial, que é uma coisa mais contábil, mas é simplesmente para você ter uma noção de tudo que está acontecendo com o seu patrimônio dentro da empresa. Ativo, passivo, fornecedores, caixa, investimentos, tudo tem ali no balanço patrimonial. Toda empresa tem um contador lá que ele deveria montar no fim do exercício, que é o ano corrente, um balanço com tudo e um DRE também. Ou tem, obviamente, dá para se montar DRE mensais. O cara monta todos os meses. Se você não tem, pede pro seu contador, viu? O contador deveria te passar todo o teu DRE. Às vezes serve para ter uma noção do que está acontecendo, às vezes não. Tudo depende de como está. Por isso que eu sempre falo que o empresário tem que entender dos números da empresa para parar de ficar na mão dos outros. Se você não aprende, por exemplo, o que eu estou querendo ensinar aqui, o conceito, você está sempre à mercê dos outros, não sabe o que está acontecendo, não sabe se sua empresa é rentável, não sabe se aquilo é real, se o fluxo de caixa está beleza, se está encaixado, se não está, se está devendo, se não está, qual que é a minha dívida, e tudo isso o empresário tem que saber. E não adianta falar, mas eu contrato alguém. Não adianta, não adianta. Você pode até contratar alguém, você pode até contratar o meu serviço. Fala assim, vem aqui e me ajuda, me presta uma consultoria aqui para saber o que está acontecendo. Eu vou identificar todos os problemas, vou passar uma lista de soluções, de processos que precisam ser melhorados porque eu trabalho assim, eu faço um diagnóstico, bom, identifiquei os problemas, bom, tá aqui, ó, os problemas são esses, e para solucionar esses problemas eu preciso isso de ação. As ações são essas, eu começo aqui, termino aqui, né? E se o cara não aplicar, ou tudo bem, ele aplica o que eu falei, vamos supor, hipoteticamente, o melhor dos mundos, o cara vai e aplica. A hora que ele acabou, a hora que eu vou embora, se ele não continuar aplicando e continuar olhando aquilo e entender cada número ali por trás e ser especialista no negócio dele, principalmente o pequeno empresário. Mesmo o grande, o cara que é grande, ele entende, ele sabe, ele entende do que está acontecendo ali no dia a dia, ele está vendo os números da empresa, entendendo e sentindo o mercado. Se você tem uma empresa e não tem esse feeling, essa vontade de entender os números da sua empresa, o quanto custa, o quanto está dando renta, para. Mas o meu sonho é ter uma empresa. Para. O primeiro sonho do empresário é ver o lucro acontecendo. Tem que ser assim. Mas Rafael, você é só para o lucro? Sou. Sabe por quê? Porque senão você fecha. Então você tem um hobby. Você não tem uma empresa. Fala que você tem um hobby. Se você não liga para lucro, você fala que você tem um hobby. Fala assim, eu tenho um hobby caro, bem caro. Eu fico o dia inteiro lá, trabalho que nem um camelo e não ganho nada. Beleza? Aí você pode falar que você tem uma empresa hobby. Se você abre uma empresa para ter lucro, porra, não é? Então, vamos começar a controlar. Fica aqui comigo, que eu vou começar a falar um monte de coisa aqui que faz sentido para quem realmente quer. Quem não quer, paciência, não adianta.
Eu já com 18 anos de área de controladoria e gestão, eu falo que tem muita gente que eu vou falar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ah, mas então, precisa melhorar vendas, precisa melhorar... Ah, então, contente-se com o prejuízo. Simples assim. Falei demais, 25 minutos. Essas lives, esses vídeos, elas estão indo para o YouTube. O YouTube é um formato um pouco mais tranquilo para ver, dá para ver uma velocidade mais rápida. Eu já falo um pouco rápido, mas dá para ver um pouco mais rápido e tal. E, enfim, eu vou tentar reduzir, eu estou falando demais. Vou ver se eu começo a sintetizar um pouco mais a informação, mas acho que tá ótimo. E aí eu vou passando os temas, as coisas que são importantes, porque tem um milhão de coisas que dá para falar aqui especificamente, só falar de margem de contribuição, enfim. Amanhã tem mais, tá bom? Obrigado aí por quem acompanhou agora. E esse vídeo vai pro YouTube e só pro YouTube, porque não cabe no IGTV lá, eu tava tentando colocar, mas não cabe, vai pro YouTube. Depois depois eu vou colocar o link no meu Instagram, no meu canal do YouTube, aí fica fácil para todo mundo acessar. Obrigado, boa tarde.